Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Você que está aqui agora, seja muito bem-vindo. Comenta aí de onde você está acompanhando, porque o relato de hoje não é qualquer um. É daqueles que fazem a gente parar, refletir e perceber como a vida pode mudar em um piscar de olhos. O sol nascia devagar sobre os pastos quando abri a janela do quarto. O cheiro de café vinha da cozinha, mas não me dava vontade de descer. Fazia 3 anos que acordava assim, com o peito apertado e aquele vazio que não passa. Sou dono de terras no Mato Grosso do Sul. 5.000 hectares de pasto, gado Nelore de primeira, maquinário importado. As pessoas me veem na cidade e baixam a cabeça com respeito. Dizem que sou homem de palavra, que não levo desaforo, que construí tudo sozinho, com as próprias mãos. Mas ninguém sabe o preço. Ninguém sabe que acordo todos os dias pensando nele, no meu filho que nunca chegou a nascer, na criança que minha esposa carregou por 7 meses e perdeu numa noite de chuva, quando o carro derrapou na estrada de terra batida. Ela sobreviveu, eu sobrevivi, mas algo morreu dentro de nós dois naquela noite. Marina mudou depois disso. Antes era doce, ria fácil, cuidava das flores no jardim. Depois do acidente, ficou dura, amarga, como se o mundo inteiro devesse alguma coisa para ela. Começou a tratar os empregados com desprezo, a falar mal de quem tinha menos, a humilhar gente na rua. Eu via e não fazia nada, porque eu também estava morto por dentro. A fazenda virou minha fuga, passava os dias cavalgando, fiscalizando cerca, conversando com os peões. Qualquer coisa para não estar dentro daquela casa grande e vazia, onde o silêncio gritava mais alto que qualquer discussão. Naquela manhã de setembro, eu tinha combinado de ir até Campo Grande buscar umas peças para a colheitadeira. Marina nem olhou quando saí. Estava na varanda, tomando vinho branco às 9 da manhã, com aquele olhar distante que eu conhecia bem, o olhar de quem desistiu. Peguei a Hilux branca e segui pela estrada de chão. O sol já estava quente, levantando aquela poeira fina que gruda na garganta. As cigarras cantavam alto, o rádio tocava uma moda de viola antiga. Eu dirigia no automático, a mente longe. Foi quando vi. Do lado direito da estrada, perto de uma porteira velha, um homem erguia o braço contra alguém no chão. Pisquei os olhos achando que era impressão, mas não era. Ele batia, com força, com raiva, e a pessoa no chão se encolhia, tentando proteger o rosto. Pisei no freio sem pensar. A caminhonete derrapou na poeira e parou atravessada. Desliguei o motor e desci correndo, com o coração batendo forte no peito. O homem ainda estava de costas para mim, gritando palavras que eu não conseguia entender direito. Só via a raiva. "Ei!" berrei. "O que está acontecendo aqui?" Ele virou devagar. Era um sujeito baixo, de barriga saliente, com a camisa encharcada de suor, o rosto vermelho, os olhos pequenos e cheios de ódio. Conheci aquele tipo, homem que bate porque se sente pequeno. "Não é da sua conta", rosnou ele. Foi quando olhei para a pessoa no chão. Era uma moça, jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, magra demais. O vestido simples, azul desbotado, estava rasgado na altura do ombro. O rosto coberto de terra e lágrimas. Os olhos castanhos, grandes, me olhavam com um misto de medo e vergonha. E então eu vi. O braço direito dela terminava logo abaixo do cotovelo. Não tinha mão, não tinha antebraço, só um tecido enrolado cobrindo o que restava. Senti algo apertar no peito. "Levanta daí, menina!" gritou o homem, erguendo o pé como se fosse chutar. "Eu disse para você ir buscar água, não para ficar se arrastando que nem cachorro." Dei 2 passos à frente e segurei o braço dele com força. "Você não vai encostar nela de novo." Ele tentou se soltar, mas eu apertei mais. Sou grande, sempre fui. E naquela hora senti uma raiva que não sentia há anos. "Solta meu braço!" ele berrou. "Essa aí é minha filha. Eu faço o que eu quiser." "Não enquanto eu estiver vendo."
A moça no chão começou a chorar baixinho. Um choro contido, como se tivesse medo de fazer barulho. Como se já tivesse aprendido que chorar alto só piora. O homem cuspiu no chão e me encarou. Você não sabe de nada. Essa aleijada aí não serve para nada. Não trabalha direito, não ajuda em casa, só dá despesa. Eu tenho que ensinar ela a ter vergonha na cara. A palavra aleijada saiu da boca dele com tanto veneno que senti vontade de acertar o rosto daquele desgraçado. Mas me segurei. Violência não ia resolver nada. Eu sabia disso. Ela vai comigo, falei, a voz firme. O quê? Ele riu, mas era um riso nervoso. Você tá louco? Ela vai comigo, repeti. Agora, me abaixei devagar perto da moça. Ela se encolheu, como se esperasse mais um golpe. Meu coração doeu. Não vou te machucar, sussurrei. Pode confiar em mim. Você tá segura agora. Ela me olhou por um longo tempo. Os olhos dela buscavam alguma coisa. Sinceridade, talvez. Ou apenas a confirmação de que aquilo não era mais uma armadilha. Estendi a mão. Devagar, tremendo, ela colocou a mão esquerda na minha. A pele dela estava gelada, mesmo com o calor infernal daquela manhã. Ajudei ela a levantar. As pernas tremiam. Ela mal conseguia ficar em pé. O pai deu um passo à frente, mas eu me coloquei entre os dois. Se você encostar um dedo nela de novo, eu volto aqui. Falei baixo, olhando nos olhos dele. E aí não vai ser só conversa. Ele recuou, bufando. Sabia que tinha perdido. Levei a moça até a caminhonete, abri a porta do carona e ajudei ela a subir. Ela se encolheu no banco, abraçando o próprio corpo, os olhos fixos no chão. Dei a volta, subi no carro e liguei o motor. Antes de sair, olhei pelo retrovisor. O homem continuava ali, parado na poeira, com os punhos cerrados, mas não fez nada. Só ficou olhando a gente ir embora. Dirigi em silêncio pelos primeiros quilômetros. Não sabia o que dizer. Não sabia nem o que tinha acabado de fazer. Só sabia que não podia ter deixado aquela moça ali. Como você se chama? Perguntei por fim, a voz mais suave do que eu esperava. Ela demorou para responder. Quando falou, a voz era um fio. Joana, Joana, repeti. Eu sou Roberto. Você tá segura agora, Joana. Ninguém vai te machucar mais. Ela não respondeu, mas pelo canto do olho vi uma lágrima escorrer pelo rosto dela. E pela primeira vez em 3 anos senti que tinha feito algo que importava. A estrada se estendia à frente, reta e empoeirada. O sol batia forte no para-brisa. Joana continuava encolhida no banco, como se quisesse desaparecer. Não olhava para mim. Não olhava para a janela. Só fixava os olhos no próprio colo, onde a mão esquerda segurava o tecido que cobria o braço. Liguei o ar-condicionado. Ela estremeceu com o vento frio. Desculpa, falei, baixando a intensidade. Deve estar machucada. Quer que eu pare em algum lugar? Tem um posto ali na frente. Ela balançou a cabeça. Não. Tá com fome? Silêncio. Sede? Nada. Respirei fundo. Não sabia lidar com aquilo. Nunca tinha sido bom com palavras. Sempre fui homem de ação, de resolver problemas no braço. Mas ali, naquele momento, não tinha problema para resolver na força. Tinha uma moça destruída sentada do meu lado e eu não fazia ideia de como ajudar. Dirigi por mais uns 20 minutos até avistar o posto de gasolina. Era um lugar simples, com 2 bombas velhas, uma lojinha de conveniência e uns caminhões estacionados na lateral. Encostei longe dos outros carros e desliguei o motor. Vou comprar água e alguma coisa para você comer, falei. Fica aqui. Tranco as portas. Ninguém vai te incomodar. Ela finalmente me olhou. Os olhos castanhos estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. Tinha um roxo se formando na maçã do rosto direito. Meu estômago revirou. Você vai me levar de volta para ele? A voz dela saiu trêmula, quase inaudível. Não, respondi firme. Nunca. Pode tirar isso da cabeça.
Então, para onde você está me levando? Boa pergunta. Eu não tinha pensado nisso. Tinha agido por instinto, tirado ela dali sem planejar o próximo passo. Para onde eu levaria uma moça que eu não conhecia? Para minha casa? Marina ia surtar. Para a delegacia? E se mandassem ela de volta para o pai? Vamos resolver isso juntos, falei, tentando passar segurança. Mas primeiro você precisa comer e beber água. Depois a gente conversa. Ela assentiu devagar. Tranquei as portas e entrei na lojinha. O ar lá dentro cheirava a óleo de motor e pão velho. Peguei 2 garrafas de água, um pão de queijo ainda quente, uma embalagem de biscoitos e um suco de caixinha. Na fila do caixa, uma mulher de cabelo grisalho me olhou com curiosidade. Dia quente, né, seu Roberto? Ela disse. Conhecia todo mundo ali. Pois é, dona Célia. Vi que tem alguém no seu carro. Não é a dona Marina, não. Senti o sangue subir. Cidade pequena, todo mundo vê tudo. Todo mundo comenta tudo. Uma conhecida, respondi seco, pagando as compras. Ela arqueou a sobrancelha, mas não insistiu. Peguei a sacola e voltei para o carro. Joana continuava na mesma posição. Abri a porta, sentei e estendi a garrafa de água. Bebe, pedi. Ela pegou a garrafa com a mão esquerda. Os dedos tremiam. Tentou abrir, mas não conseguia fazer força suficiente, segurando com uma mão só. Ficou vermelha de vergonha. Deixa eu ajudar, falei baixinho. Abri a garrafa e devolvi para ela. Joana bebeu em goles pequenos, como se tivesse medo de engasgar. Quando terminou metade da garrafa, parou e soltou um suspiro longo. Obrigada, murmurou. Comi isso aqui. Estendi o pão de queijo. Sei que não é grande coisa, mas... Eu não como há 2 dias. Ela interrompeu, a voz ainda fraca. Qualquer coisa tá bom. Meu peito apertou de novo. 2 dias sem comer. Ela segurou o pão com dificuldade e deu uma mordida pequena. Depois outra e outra. Em menos de 1 minuto, tinha acabado. Bebi da minha água só para disfarçar o nó na garganta. Joana, comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Há quanto tempo ele faz isso com você? Ela parou de mastigar. Os olhos se encheram de lágrimas de novo. Desde que eu perdi o braço. Quando foi? 5 anos atrás. Eu tinha 19. 19 anos. Meu Deus! Foi acidente? Ela balançou a cabeça, mas não falou. Não insisti. E sua mãe? Morreu quando eu era criança. Sempre foi só eu e ele. Ele sempre foi assim? Violento? Não. Antes ele bebia, mas não batia. Depois que eu perdi o braço, ele mudou. Dizia que eu era um peso, que ele tinha que me sustentar e que eu não servia para nada, que ninguém nunca ia me querer, que eu era um erro. A voz dela quebrou na última palavra. Fechei os olhos por 1 segundo. Quantas vezes aquela moça tinha ouvido isso? Quantas vezes tinha ido dormir achando que era verdade? Ele tá errado, falei, abrindo os olhos e olhando diretamente para ela. Você não é um erro, você não é um peso, e você não merece nada do que ele fez. Joana me olhou como se eu tivesse falado em outra língua, como se não conseguisse processar aquelas palavras, talvez porque nunca tivesse ouvido algo parecido. Por que você parou? Ela perguntou de repente. Por que você me tirou de lá? Por que eu parei? A resposta veio antes que eu pudesse pensar. Porque eu sei como é perder alguém. Sei como é viver com um vazio que não passa. E quando eu vi você ali no chão, sendo tratada daquele jeito, não consegui seguir em frente. Não consegui fingir que não vi. Ela ficou em silêncio. Mas algo mudou no olhar dela. Não era confiança ainda, mas era um começo. Você tem para onde ir? Perguntei. Algum parente? Algum amigo? Não. Ele cortou contato com todo mundo. Dizia que as pessoas tinham nojo de mim. Respirei fundo. Pensei em Marina. Pensei na casa vazia. Pensei no quarto que estava trancado há 3 anos. O quartinho que seria do nosso filho. Você vai ficar comigo por enquanto, decidi.
na minha fazenda, até a gente resolver o que fazer. Mas sua esposa, ela não vai querer. Eu resolvo isso. Não estava tão certo disso. Marina podia ser muitas coisas, mas imprevisível não era. Sabia exatamente como ela reagiria, com raiva, com desprezo, com ciúmes absurdos, mas naquele momento não me importei. Liguei o motor de novo e voltei para a estrada. Joana ficou quieta o resto do caminho, olhando pela janela. As paisagens passavam, pastos amarelados, cercas de arame farpado, algumas casas espalhadas, uma igreja pequena com a pintura descascada. Quando cheguei na porteira da fazenda, o sol já estava a pino. Um dos peões abriu o portão e acenou. Olhou com curiosidade para Joana, mas não disse nada. Subi o caminho de cascalho até a casa principal. Era uma construção grande, de tijolo aparente, com varanda larga e jardim bem cuidado. De longe parecia o tipo de casa que qualquer um gostaria de ter. De perto, era só uma casca bonita guardando pessoas quebradas. Estacionei em frente, desliguei o motor e respirei fundo. Fica aqui um segundo, pedi para Joana. Ela assentiu. Desci e caminhei até a varanda. Marina estava lá, como eu esperava, sentada na cadeira de balanço com uma taça de vinho na mão. Usava um vestido caro, cabelo preso, maquiagem impecável, mas os olhos estavam vazios. Ela me olhou e franziu a testa. Chegou cedo. Marina, a gente precisa conversar. Sobre o quê? Ela tomou um gole longo do vinho. Tem uma moça na caminhonete. Ela vai ficar aqui por um tempo. Marina parou com a taça no ar. Me olhou como se eu tivesse enlouquecido. O quê? Encontrei ela sendo espancada na estrada, pelo próprio pai. Ela não tem para onde ir. Marina largou a taça na mesinha de vidro e se levantou. Os olhos dela brilhavam de raiva. Você trouxe uma estranha para nossa casa, sem me perguntar? Não tinha tempo para perguntar. Não tinha tempo? Ela deu uma risada seca. Ou não quis perguntar porque já sabia que eu ia dizer não? Marina? Quem é ela, Roberto? Que tipo de mulher você recolhe na estrada e traz para dentro da minha casa? Não é assim. Então me explica como é. Ela estava gritando agora. Joana provavelmente estava ouvindo tudo. Senti vergonha, raiva, cansaço. Ela é uma moça de 24 anos que apanha do pai todos os dias porque perdeu o braço num acidente. Falei, a voz baixa, mas firme. Ela não comia há 2 dias. Não tem para onde ir. Não tem ninguém. E eu não ia deixar ela lá para morrer. Marina ficou em silêncio, mas o olhar dela não amoleceu. E o que você pretende fazer? Adotar ela? Bancar ela pelo resto da vida? Pretendo dar um teto para ela até ela se recuperar. Só isso. Só isso, Marina repetiu com ironia. Você mal consegue olhar para mim, Roberto. Mal consegue ficar dentro desta casa. E agora quer brincar de Salvador? A frase atingiu em cheio, porque era verdade. Não é sobre isso. É sim. É sobre você fugir. Sobre você não conseguir lidar com o que a gente perdeu. Então você sai por aí procurando alguém para salvar, porque assim não precisa olhar para dentro de você. Fiquei calado. Não tinha resposta para aquilo. Marina pegou a taça de novo e bebeu até o fim. Faz o que você quiser, disse por fim, a voz cansada. Sempre fez mesmo. Ela entrou na casa e bateu a porta. Fiquei ali parado, ouvindo o barulho dos pássaros e o vento nas árvores. Sentia o coração pesado. Marina tinha razão em parte. Eu estava fugindo, mas ao mesmo tempo sabia que tinha feito a coisa certa. Voltei para a caminhonete. Joana estava com a cabeça baixa, os ombros caídos. Desculpa, ela murmurou. Eu não queria causar problema. Você não causou nada, respondi. Vem, vou te mostrar seu quarto. Ajudei ela a descer. Ela caminhava devagar, com dificuldade. Reparei que mancava da perna esquerda também. Quantas dores aquela moça carregava. Levei ela pela porta lateral, direto para o 2º andar. Parei em frente ao quarto do fundo. A porta estava trancada, sempre esteve. Peguei a chave no bolso.
Hesitei por um segundo, mas então girei a fechadura e abri. O quarto estava exatamente como deixamos 3 anos atrás. Berço de madeira, papel de parede com desenhos de nuvens, cortina azul clara, cheiro de tempo parado. Você pode ficar aqui, falei, a voz um pouco rouca. Joana entrou devagar, olhando ao redor com os olhos arregalados. Mas isso aqui era de uma criança. Era do meu filho. Ela virou para mim, confusa. Ele morreu antes de nascer, expliquei, sentindo o peso das palavras. Esse quarto nunca foi usado. Joana cobriu a boca com a mão. Os olhos se encheram de lágrimas de novo. Eu não posso ficar aqui. É muito pessoal. Pode sim, interrompi. Precisa, inclusive. Não vou deixar esse quarto vazio para sempre. Ficamos ali parados, ela e eu, dentro daquele quarto que guardava tanta dor. E por alguma razão que eu não conseguia explicar, senti que tinha feito a coisa certa, que talvez aquele quarto finalmente teria vida. A noite caiu rápido sobre a fazenda. Deixei Joana no quarto com uma toalha limpa e roupas que peguei do armário de Marina. Sabia que ia ouvir depois, mas não me importei. Ela precisava tomar banho, trocar aquele vestido rasgado, limpar os machucados. Desci para a cozinha. A casa estava em silêncio. Marina tinha se trancado no quarto dela. Sim, dormíamos separados há mais de 1 ano. Esquentei um resto de comida que a cozinheira tinha deixado e subi de volta com uma bandeja. Bati na porta devagar. Joana trouxe jantar. Demorou um pouco, mas ela abriu. Estava com uma calça de moletom larga e uma blusa simples. O cabelo molhado caía sobre os ombros. Sem a sujeira e a terra no rosto, dava para ver que ela era bonita. Olhos grandes, traços delicados, uma tristeza profunda estampada em cada expressão. Obrigada, sussurrou pegando a bandeja com dificuldade. Conseguiu tomar banho sozinha? Ela ficou vermelha. Demorei, mas consegui. Imaginei a dificuldade. Abrir o shampoo com uma mão só, se ensaboar, se enxugar, tudo que a gente faz sem pensar, para ela era um desafio. Se precisar de ajuda com qualquer coisa, pode me chamar. Ou chamar a Zilda, a cozinheira. Ela mora aqui nos fundos. Tá bom. Ficamos em silêncio por um momento. Ela segurava a bandeja, eu estava parado na porta como um idiota, sem saber o que fazer. Roberto! Ela chamou, a voz baixa. Sim? Por que você fez isso? De verdade. Você não me conhece. Não me deve nada. Por que arriscar ter problema com minha esposa, com meu pai? Por que se importar? Encostei no batente da porta. A pergunta ecoou dentro de mim. Por que... Comecei, procurando as palavras certas. Porque há 3 anos eu perdi a chance de salvar alguém. Minha esposa estava dirigindo sozinha naquela noite. Eu podia ter ido com ela. Podia ter insistido para ela não sair com aquela chuva. Mas eu deixei. E perdi meu filho por causa disso. Joana me olhou com tanta compaixão que quase doeu. Eu não consegui salvar ele, continuei. Mas talvez eu consiga ajudar você. Ela deixou a bandeja na cômoda e deu um passo na minha direção. Por um momento, achei que ia dizer alguma coisa. Mas ela só assentiu, os olhos brilhando. Descansa, falei. Amanhã a gente vê o que fazer. Boa noite, Roberto. Boa noite, Joana. Fechei a porta e desci as escadas. Meu corpo estava cansado, mas a mente não parava. Fui até o escritório, acendi a luz e sentei na poltrona de couro. A garrafa de uísque me chamava da prateleira, mas resisti, não adiantava. Peguei o celular e vi 3 ligações perdidas, todas do mesmo número. Não reconheci. Ia ignorar, mas algo me fez atender quando o telefone tocou de novo. Alô? Você é o desgraçado que roubou minha filha? A voz do outro lado era grossa, embriagada. O pai de Joana. Eu não roubei ninguém, respondi controlando a raiva. Eu tirei ela de uma situação de abuso. Abuso? Ele riu, mas não tinha humor nenhum.
Eu estava educando ela. Aquela aleijada precisa aprender que não é nada nesse mundo. Fechei o punho com força. Ela não é aleijada. Ela é uma moça que merece respeito. Respeito? Ele cuspiu a palavra. Você tá de olho nela, seu porco. Homem rico não faz nada de graça. Qual é? Vai fazer dela sua escrava? Sua amante? Levantei da cadeira tremendo de raiva. Escuta aqui. Se você chegar perto dela de novo, eu garanto que você vai se arrepender. Entendeu? Você não me assusta. Vou dar falta dela na polícia. Vou dizer que você sequestrou minha filha. Vamos ver quem vai se arrepender. Ele desligou. Fiquei ali parado, segurando o celular, o coração batendo forte. Aquele homem podia realmente causar problema, podia inventar uma história, acusar de sequestro. Eu tinha dinheiro, tinha advogado, mas em cidade pequena as coisas se resolviam mais pela boca do povo do que pela lei. Subi de novo até o quarto de Joana. Bati de leve. Joana, preciso falar com você. Ela abriu a porta, assustada. Aconteceu alguma coisa? Seu pai me ligou. Tá ameaçando ir na polícia, dizer que eu te sequestrei. O rosto dela ficou branco. Eu vou embora. Não quero te causar mais problema. Não, você não vai a lugar nenhum. Mas preciso saber a verdade sobre como você perdeu o braço. Preciso saber se tem algo que ele pode usar contra você. Contra mim. Ela recuou, abraçando o próprio corpo. A respiração ficou rápida, os olhos cheios de pânico. Eu não consigo falar sobre isso. Joana, por favor, confie em mim. Você não vai acreditar. Deixa eu decidir isso. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, finalmente, sentou na beirada da cama. Eu sentei na cadeira perto da janela. Esperei. Eu tinha 19 anos, começou ela, a voz tremendo. Trabalhava numa fazenda vizinha, ajudando na cozinha. Conheci um rapaz lá, ele era gentil, me tratava bem. A gente ficou junto. Ela pausou, respirando fundo. Eu engravidei. Meu estômago apertou. Quando contei para o meu pai, ele ficou furioso. Disse que eu era uma vergonha, que tinha me criado sozinho e eu tinha jogado tudo fora. Ele me levou para um lugar, uma mulher que fazia aborto. A voz dela quebrou. Eu não queria. Eu implorei para ele não me obrigar, mas ele não escutou. Me seguraram, me deram alguma coisa para beber. Eu apaguei. Quando acordei, estava no hospital, tinha perdido o bebê e tinha perdido o braço também. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Disseram que teve uma infecção, que foi grave, que precisaram amputar para salvar minha vida. Mas eu sei que foi culpa daquele lugar imundo, daquela mulher, do meu pai. Fechei os olhos, senti uma dor profunda no peito. Aquela moça tinha perdido um filho e o braço no mesmo dia, por causa do próprio pai. E o rapaz, o pai da criança, sumiu. Nunca mais apareceu. Acho que o meu pai deu um jeito nele também. Levantei e me aproximei devagar. Joana estava curvada, soluçando baixinho. Coloquei a mão no ombro dela, suave. Eu sinto muito, sussurrei. Sinto muito por tudo que você passou. Ela levantou o rosto molhado de lágrimas. Agora você entende por que ele me odeia? Porque ele diz que eu sou um erro? Eu perdi tudo. O braço, o filho, a chance de ter uma vida normal. E ele me culpa por tudo. Ele é quem deveria ser culpado. Falei, a voz firme. Ele destruiu sua vida e agora está tentando destruir o que restou. Ele vai conseguir. Ele sempre consegue. Não dessa vez. Joana me olhou com descrença. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu não vou deixar. Fiquei com ela até ela parar de chorar, até a respiração se acalmar, até ela deitar na cama e fechar os olhos, exausta. Apaguei a luz e saí, fechando a porta com cuidado. Desci as escadas e fui direto para o meu quarto. Marina estava acordada, sentada na cama dela, mexendo no celular. Ela tá bem? Perguntou, sem olhar para mim. Não.
Mas vai ficar. Marina soltou o celular. Eu ouvi ela chorando. Ouvi também o que aconteceu com ela, Roberto. Hesitei, mas então contei. Tudo. O abuso, a gravidez forçada, o aborto ilegal, a perda do braço. Marina ficou em silêncio, os olhos fixos em mim. Quando terminei, ela desviou o olhar. Eu fui injusta com ela, admitiu, a voz baixa. Pensei que você tivesse arrumado uma amante, que tivesse me trocado. Marina, eu sei que sou horrível, ela interrompeu. Sei que trato as pessoas mal, que humilho, que falo coisas terríveis. Mas é porque dói tanto lembrar que a gente perdeu nosso filho, que a gente perdeu um ao outro. A voz dela falhou. Eu não queria ser assim, mas não sei mais como ser de outro jeito. Me aproximei devagar. Sentei na beirada da cama dela. Havia tanto tempo que não fazíamos isso. Não conversávamos de verdade. A gente não perdeu só o bebê naquela noite, falei. A gente perdeu a gente também. Marina assentiu, limpando os olhos. Será que dá para consertar? Não sei, mas talvez a gente possa tentar. Ela me olhou por um longo tempo. Depois estendeu a mão. Segurei e ali, naquele quarto silencioso, senti que algo tinha se movido. Algo pequeno, mas que importava. Acordei com o som de pneus no cascalho. Eram 7 da manhã. O sol entrava pela janela, forte e quente como sempre. Me levantei rápido, olhei pela cortina e senti o estômago afundar. 2 viaturas da polícia estavam paradas em frente à casa. Vesti uma calça e uma camisa às pressas. Marina ainda dormia. Desci correndo as escadas, mas antes que chegasse à porta, ouvi a voz alta vindo de fora. Roberto Mendes, preciso falar com o senhor. Abri a porta. 3 policiais estavam na varanda. Um deles, o sargento Oliveira, conhecido meu, jogávamos sinuca às vezes no bar da cidade. Segurava um papel na mão. Atrás dele, encostado numa caminhonete velha, estava o pai de Joana. Os braços cruzados, um sorriso maldoso no rosto. Bom dia, Oliveira, cumprimentei, tentando manter a calma. O que traz vocês aqui? Desculpa a hora, seu Roberto, mas recebi uma denúncia séria. O senhor Antônio aqui, apontou para o pai de Joana, disse que o senhor sequestrou a filha dele ontem. Sequestrei? Quase ri. Eu salvei ela de apanhar. Salvou? Antônio deu um passo à frente. Você invadiu minha propriedade e levou minha filha à força. Isso é crime. Eu não invadi nada. Estava passando na estrada e vi você espancando ela. Ela veio comigo por vontade própria. Vontade própria? Ele cuspiu no chão. Ela é deficiente mental, não sabe o que quer. Você aproveitou da situação. Cerrei os punhos. Deficiente mental? Sua filha é lúcida e sofreu abuso durante anos. E você sabe disso. Oliveira levantou a mão, pedindo calma. Seu Roberto, o senhor entende que eu preciso ouvir os 2 lados, né? A filha dele está aqui? Tá. Então vou precisar falar com ela. Não, respondi firme. Ela não vai falar com ele por perto. Antônio avançou, mas um dos policiais segurou. Você não manda em nada. Ela é minha filha. Ela é maior de idade, rebati. E tem o direito de escolher ficar longe de quem a machucou. Oliveira coçou a cabeça, claramente desconfortável. Olha, seu Roberto, tecnicamente, se ela veio por vontade própria e é maior de idade, não tem crime. Mas eu preciso confirmar isso com ela. Preciso que ela diga, na frente de testemunhas, que está aqui porque quer. Respirei fundo. Tá bom. Mas ele, apontei para Antônio, fica longe dela. Combinado. Subi até o quarto de Joana. Bati na porta baixinho. Joana, sou eu. Ela abriu. Os olhos estavam inchados, como se não tivesse dormido. Quando me viu, percebeu que algo estava errado. O que foi? Seu pai veio, com a polícia. Tá dizendo que eu te sequestrei. O rosto dela ficou pálido. Começou a tremer. Ele tá aqui, tá lá fora, mas não vai chegar perto de você.
O sargento só precisa ouvir de você que está aqui por vontade própria, que ninguém te obrigou. Eu não consigo. Ela sussurrou, a voz presa na garganta. Não consigo ver ele. Não vai precisar ver. Ele vai ficar lá embaixo. Você só vai falar com o policial. Ela abraçou o próprio corpo, balançando a cabeça. E se ele me levar de volta? Não vai, eu prometo. Mas você precisa ser forte agora. Precisa dizer a verdade. Joana respirou fundo várias vezes. Depois assentiu, devagar. Descemos juntos. Marina tinha acordado com o barulho e estava na sala, de roupão, observando tudo com os braços cruzados. Quando viu Joana, seu olhar amoleceu um pouco. Oliveira entrou sozinho na sala. Os outros ficaram na varanda com Antônio. Bom dia, senhorita, cumprimentou respeitoso. Meu nome é Sargento Oliveira. Preciso fazer algumas perguntas, tá bom? Joana assentiu sem falar. Seu nome completo é Joana Maria dos Santos. Sim. Você tem 24 anos? Sim. Você veio para esta casa ontem à tarde? Vim. Foi por vontade própria ou o senhor Roberto te obrigou? Joana me olhou, depois olhou para Marina. Por fim, voltou os olhos para o sargento. Ele me salvou, disse, a voz tremendo, mas firme. Meu pai estava me batendo na beira da estrada. Ele batia em mim todos os dias. Roberto parou o carro, me ajudou e me trouxe para cá. Eu vim porque quis, porque não aguento mais apanhar. Oliveira anotou tudo no bloquinho. Você quer voltar para a casa do seu pai? Não! Ela quase gritou. Por favor, não me obrigue a voltar. Ele vai me matar. O sargento olhou para mim, depois para ela. Suspirou. Tá bom. Você é maior de idade. Tem o direito de ficar onde quiser. Não há crime aqui. Saímos todos para a varanda. Antônio viu Joana e avançou, mas os policiais seguraram. Joana, sua ingrata, depois de tudo que eu fiz por você. Tudo que você fez? Ela gritou de volta e me surpreendi com a força na voz dela. Você me destruiu, matou meu filho, fez eu perder meu braço, me bateu todos os dias. Me chamou de aleijada, de inútil, de peso morto. Você é tudo isso mesmo, ele berrou. Não presta pra nada. Chega! Marina surgiu do nada, descendo os degraus com os olhos em chamas. Chega de humilhar essa moça! Todo mundo ficou em silêncio. Marina parou na frente de Antônio, olhando de cima a baixo com desprezo. Você é um homem patético, disse ela, a voz gelada. Um covarde que bate em mulher porque não tem coragem de enfrentar alguém do próprio tamanho. Você destruiu a vida da sua filha e agora quer continuar destruindo. Mas não vai, porque ela está sob nossa proteção agora. Antônio riu com escárnio. Sua proteção? A senhora acha que é quem? Só porque tem dinheiro acha que pode fazer o que quer? Não é por causa do dinheiro. Marina deu um passo mais perto. É porque eu sei como é perder um filho. Sei a dor que isso causa. E você tirou isso dela. Tirou o filho que ela queria, tirou o braço, tirou a dignidade. Mas não vai tirar mais nada. Nunca mais. Eu estava atônito. Marina, que há anos só sabia humilhar os outros, estava ali defendendo Joana com uma ferocidade que eu não via há tempos. Antônio cuspiu no chão, perto dos pés dela. Marina nem piscou. Vocês vão se arrepender, ele rosnou. Não, senhor Antônio, Oliveira interrompeu. Quem vai se arrepender é o senhor se continuar ameaçando. Sua filha é maior de idade. Ela escolheu ficar aqui. O senhor não tem direito legal nenhum de tirá-la à força, e se aparecer aqui de novo causando problema, eu vou ter que prendê-lo por perturbação da ordem. Tá entendido? Antônio olhou para todos nós, um por um. O ódio era palpável, mas sabia que tinha perdido. Isso não vai ficar assim, murmurou, dando as costas e subindo na caminhonete velha. O motor roncou, os pneus levantaram poeira e ele foi embora. Os policiais agradeceram pela colaboração e foram atrás. Ficamos ali na varanda, os três. O silêncio pesava. Joana começou a chorar, não de tristeza, de alívio. Marina se aproximou.
hesitante, e, para minha surpresa, abraçou ela. Um abraço desajeitado, como se tivesse esquecido como fazer, mas era genuíno. Você não precisa ter medo dele nunca mais, Marina sussurrou. Enquanto você estiver aqui, ninguém encosta um dedo em você. Joana se agarrou nela, soluçando. E eu vi algo que não via há anos nos olhos da minha esposa. Propósito, vida, sentido. Entramos todos. Zilda, a cozinheira, tinha preparado o café da manhã. Sentamos os três na mesa, pela primeira vez em muito tempo como uma família. Claro, não éramos uma família de verdade, mas naquele momento sentimos como se fôssemos. Obrigada, Joana disse, a voz ainda embargada. Obrigada pelos dois. Eu não sei como vou pagar isso. Você não precisa pagar nada, respondi. Só precisa se recuperar. E depois, quando estiver pronta, decidir o que quer fazer da sua vida. Eu não sei fazer nada, ela admitiu, olhando para o braço que faltava. Não consigo trabalhar direito. Não estudei. O que eu vou ser? Marina se inclinou na mesa, segurando a mão boa de Joana. Você vai descobrir, e a gente vai te ajudar nisso. Os dias seguintes foram estranhos, mas bons. Joana ia perdendo o medo aos poucos. Começou a andar pela fazenda, ajudar Zilda na cozinha como conseguia, conversar com os peões. Eles a tratavam com respeito, seguindo meu exemplo. Marina mudou também. Não da noite para o dia, mas aos poucos. Parou de beber tanto, começou a se importar com as coisas de novo. E tratava Joana não como uma hóspede, mas como... não sei. Talvez a filha que nunca teve. Uma tarde, estava no escritório quando Marina entrou. Sentou na cadeira em frente à minha mesa e me olhou sério. A gente precisa fazer isso direito, disse. Fazer o quê? Ajudar a Joana. Não é só dar um quarto e comida. Ela precisa de documentos, precisa de acompanhamento médico, precisa de terapia, precisa aprender a viver de novo. Concordei. E eu quero que ela more aqui permanentemente, Marina continuou. Não como empregada, como parte da família. Olhei para minha esposa. Havia algo diferente nela, algo que tinha voltado. Você tem certeza? Tenho. Aquela moça me lembrou de algo que eu tinha esquecido, que a gente pode escolher ser melhor, que a gente pode usar nossa dor para ajudar alguém, ao invés de machucar. Me levantei, rodeei a mesa e abracei Marina. Ela se deixou abraçar, e pela primeira vez em 3 anos senti que talvez a gente pudesse reconstruir o que tinha sido quebrado. Mas nem tudo seria tão simples. 3 dias depois, eu estava consertando uma cerca nos fundos da fazenda quando ouvi o grito. Era Joana. Larguei o alicate e corri. O coração martelava no peito. O grito tinha vindo da direção da casa. Meus pés batiam forte na terra seca enquanto eu subia o caminho. Os peões também tinham ouvido. Vinham correndo de várias direções. Quando cheguei na varanda, vi. Antônio estava lá, tinha entrado pela lateral da propriedade, onde a cerca estava mais fraca. Segurava Joana pelo braço com força brutal. Ela tentava se soltar, gritando, mas ele a arrastava em direção à caminhonete dele. Solta ela! Berrei correndo. Ele virou. Os olhos estavam vermelhos, bêbado, e na outra mão tinha uma faca. Parei a 3 metros de distância. Larga essa faca, Antônio. Você acha que eu ia deixar? Ele cuspiu as palavras. Acha que ia deixar você ficar com minha filha? Fazer ela virar contra mim? Ela já era contra você. Você mesmo fez isso. Ela é minha, gritou, levantando a faca perto do rosto de Joana. E se eu não posso ter ela, ninguém pode. Joana chorava, paralisada de medo. Marina apareceu na porta da casa, ficou branca. Roberto, ela sussurrou. Fica aí, falei, sem tirar os olhos de Antônio. Não se aproxima. Os peões estavam ao meu redor agora. 5 homens, todos prontos para agir.
Mas ninguém se movia. Uma faca perto do pescoço de Joana mudava tudo. Antônio, escuta. Tentei usar o tom mais calmo possível. Você não quer fazer isso. Se machucar ela, não tem volta. Vai preso pro resto da vida. Já não tenho nada mesmo. Ele riu, mas era um som quebrado. Perdi minha mulher. Perdi minha dignidade. E agora perdi minha filha. O que mais eu tenho para perder? Sua liberdade. Liberdade? Cuspiu no chão. Que liberdade! Eu acordo todos os dias num barraco caindo aos pedaços, sem nada, sem ninguém. Enquanto você, com seu dinheiro, sua fazenda, acha que pode roubar o que é meu. Ela nunca foi sua para ser roubada. Dei um passo à frente. Antônio encostou a faca no pescoço de Joana. Ela soltou um grito sufocado. Mais um passo e eu corto, ameaçou. Levantei as mãos. Tá bom, eu paro. Só não machuca ela. Por favor. Ele zombou. Agora você implora? O grande fazendeiro implorando? Sim, tô implorando. O que você quer? Dinheiro? Eu te dou. Quanto você quiser. Os olhos dele brilharam. Ganância misturada com ódio. Quanto? 10 mil? 20 mil? Quanto você pedir? 50 mil. Ele disse rápido. 50 mil e eu deixo ela aqui. Era uma fortuna para ele. Para mim, não era nada. Fechado. Mas você larga ela primeiro. Não, você busca o dinheiro primeiro. Enquanto isso, eu fico com ela, como garantia. Olhei para Joana. Ela me encarava com os olhos arregalados, suplicando silenciosamente. Não podia deixá-la sozinha com ele nem por um minuto. Tá bom, menti. Vou buscar o dinheiro, mas antes você precisa largar a faca. Se eu voltar e ela tiver um arranhão, o negócio está cancelado. Antônio pensou por um momento, a mão tremendo, bêbado, desesperado, perigoso. Tá bem, concordou, afastando ligeiramente a faca do pescoço dela. Mas ela fica comigo. E se você demorar ou se chamar a polícia, eu acabo com ela, entendeu? Entendi. Dei as costas devagar, fingindo ir em direção à casa. Mas fiz um sinal discreto para o Zé, um dos meus peões mais velhos e experientes. Ele entendeu na hora. Começou a se aproximar devagar pela lateral, enquanto eu prendia a atenção de Antônio. Roberto! Marina chamou da porta. Eu ligo pro Oliveira. Não! Antônio gritou. Nada de polícia ou eu mato ela agora. Marina, fica quieta, ordenei. Continuei andando, mas bem devagar, contando os passos. Zé já estava quase na posição certa, atrás de Antônio. Só precisava de mais alguns segundos. Anda logo, Antônio berrou. Busca essa porra desse dinheiro. Já vou. Só deixa eu abrir o cofre. Foi quando aconteceu. Joana, num ato de coragem que ninguém esperava, pisou com força no pé de Antônio e se jogou para o lado. Ele berrou de dor e surpresa. A faca cortou o ar. Zé aproveitou. Pulou nas costas dele, segurando os braços. Outros peões correram para ajudar. Eu corri também. Em segundos, 5 homens seguravam Antônio no chão. A faca caiu longe. Joana estava caída no chão, respirando rápido. Corri até ela. Você tá machucada? Perguntei desesperado, olhando para qualquer sinal de sangue. Não, eu tô bem, ela ofegava. Marina chegou correndo, ajoelhou ao nosso lado e abraçou Joana com força. Você é louca, chorou. Podia ter morrido. Eu não ia deixar ele me levar de novo, Joana disse entre soluços. Nunca mais. Antônio gritava no chão, tentando se soltar, mas era inútil. Os peões o seguravam firme. Zé, amarra ele, ordenei. E alguém liga pro Oliveira. Agora. 10 minutos depois, 2 viaturas chegaram. Oliveira desceu rápido, viu a cena e balançou a cabeça. Eu avisei para ele não voltar aqui. Ele entrou armado, expliquei. Ameaçou matar a Joana. Tem testemunhas, tem a faca ali. Oliveira olhou para a faca no chão, depois para Antônio sendo segurado pelos peões.
invasão de propriedade, porte ilegal de arma branca, ameaça de morte, tentativa de sequestro. Enumerou. Acho que o Sr. Antônio vai passar um bom tempo na cadeia. Os policiais colocaram algema nele. Antônio continuava gritando, xingando, ameaçando, mas ninguém mais ligava. Era só barulho vazio de um homem que tinha perdido tudo. Quando o colocaram na viatura, ele olhou para Joana uma última vez. Você vai se arrepender, cuspiu. Vai ver que eu estava certo. Você não presta para nada. Joana se levantou, limpou as lágrimas. E pela primeira vez desde que a conheci, vi força real nos olhos dela. Você é quem não presta, disse a voz firme. E eu nunca mais vou deixar você me fazer acreditar no contrário. Antônio ficou sem palavras. A viatura arrancou levando ele embora. Ficamos ali na frente da casa, os três, Joana, Marina e eu. O sol já estava baixo no horizonte. As cigarras cantavam, a poeira aos poucos assentava. Acabou, Marina disse. Acabou de verdade. Joana assentiu, mas ainda tremia. Marina a levou para dentro, para o sofá. Trouxe água, um cobertor, sentou ao lado dela e segurou sua mão. Fiquei na varanda observando. Zé se aproximou. Ela é valente, patrão, comentou. Mulher que enfrenta o medo assim merece todo o respeito. Merece mesmo. E a patroa também, ele continuou. Nunca vi ela defender alguém daquele jeito. Parece que voltou a ser a mulher que era antes. Olhei através da janela. Marina conversava baixinho com Joana, passando a mão no cabelo dela, acalmando. Era uma cena que me aqueceu o peito. As pessoas mudam, Zé, falei, quando encontram um motivo para mudar. Naquela noite, jantamos os três de novo. Joana ainda estava abalada, mas parecia mais leve, como se um peso gigantesco tivesse saído das costas dela. Ele vai ficar preso? Perguntou. Vai, garanti, por um bom tempo. E mesmo quando sair, tem medida protetiva, não pode chegar perto de você. E se ele tentar de novo? Não vai conseguir, Marina disse. A gente não vai deixar. Joana mordeu o lábio pensativa. Eu nunca pensei que ia ter gente me defendendo assim. Achei que ia viver a vida inteira sozinha, apanhando, ouvindo que eu não servia para nada. Você serve, falei. Serve para muita coisa. Só precisa descobrir o quê. E a gente vai te ajudar nisso. Marina completou. Começa amanhã. Vou levar você na cidade. Vamos fazer seus documentos, marcar médicos, ver sobre fisioterapia e vamos te matricular num curso. Curso? Joana arregalou os olhos. Que tipo de curso? Qualquer um que você quiser. Cozinha, costura, computação, administração, você escolhe. Mas eu não sei se consigo. Com um braço só, você consegue, eu disse. Vi você enfrentar seu pai hoje. Se consegue fazer isso, consegue qualquer coisa. Joana começou a chorar de novo. Mas dessa vez não era de dor, era de esperança. Marina a abraçou e eu, pela primeira vez em 3 anos, senti que aquela casa tinha vida de novo. Que não era mais só um lugar onde pessoas feridas se escondiam da dor. Era um lugar onde pessoas feridas se curavam juntas. Naquela noite, deitado na cama, olhei para o teto. Marina dormia no quarto ao lado. Joana no quarto do fundo. A casa estava em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não era vazio. Era paz. Fechei os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, dormi sem pesadelos. 3 meses se passaram desde aquele dia. O outono chegou devagar no Mato Grosso do Sul. As manhãs ainda eram quentes, mas o ar ficava mais leve e as tardes traziam uma brisa que balançava as árvores ao redor da casa. Joana mudou, não do dia para a noite, mas aos poucos, como uma planta que volta a crescer depois de quase morrer. Marina cumpriu a promessa. Na primeira semana, levou Joana para a cidade.
Tiraram nova certidão de nascimento, fizeram RG, CPF, carteira de trabalho, documentos que Joana nem sabia que precisava. Marcaram consultas com ortopedista, fisioterapeuta, psicóloga. A primeira sessão de terapia foi difícil. Joana voltou calada, os olhos vermelhos. Marina me contou que ela tinha passado a hora inteira chorando, soltando anos de dor acumulada. Mas a psicóloga disse que era bom, que era necessário. E aos poucos, sessão após sessão, Joana foi se abrindo. Foi falando sobre o pai, sobre o filho que perdeu, sobre o acidente que tirou seu braço. Foi colocando para fora tudo que tinha guardado com medo. A fisioterapia também ajudou. Ensinaram ela a usar o braço de formas que não imaginava. Exercícios para fortalecer o lado esquerdo, técnicas para fazer coisas do dia a dia com mais facilidade. Falaram até em prótese, mas ela disse que não queria. Não por enquanto. Queria primeiro aprender a viver bem do jeito que estava. Marina matriculou ela num curso de informática na cidade. No começo, Joana ficou apavorada. Eu nunca usei computador direito, disse nervosa na manhã do primeiro dia. E se eu não conseguir? E se rirem de mim? Então você levanta e tenta de novo. Marina respondeu ajustando a blusa dela. E se alguém rir, você me conta que eu vou lá dar um jeito. Joana sorriu. Um sorriso tímido, mas verdadeiro. Voltou animada da primeira aula. Disse que o professor foi paciente, que tinha mais gente com dificuldade, que ela tinha conseguido ligar o computador e abrir alguns programas sozinha. Eu fiz, Marina, contou empolgada. Eu cliquei, eu escrevi meu nome, eu aprendi a usar o mouse com a mão esquerda. Marina sorriu. Aquele sorriso que eu não via há anos, o sorriso que me fez me apaixonar por ela antigamente. Tô orgulhosa de você, disse, e abraçou Joana. Eu observava tudo de longe, via as duas se aproximando cada vez mais. Marina ensinando Joana a cozinhar pratos novos. Joana ajudando Marina a cuidar do jardim. As duas assistindo novela juntas à noite, comentando, rindo. Era estranho. Bom, mas estranho. Uma tarde, estava sentado na varanda quando Marina veio se sentar ao meu lado. Ficamos em silêncio por um tempo, só olhando o pôr do sol alaranjado se esticando sobre os pastos. Você salvou ela, Marina disse de repente. Mas acho que ela salvou a gente também. Olhei para ela. Como assim? A gente estava morrendo, Roberto. Você e eu... A gente estava vivendo como fantasmas dentro desta casa. Eu bebia para esquecer. Você fugia para a fazenda. A gente mal se falava, mal se olhava. Ela tinha razão. Eu sabia. Mas depois que ela chegou, Marina continuou, a voz embargada, eu tive um motivo para acordar, para ser melhor, para parar de só sentir dó de mim mesma e fazer alguma coisa que importasse. Você sempre importou, falei. Mas eu não sentia isso. E você também não sentia. A gente tinha perdido isso um no outro. Ela segurou minha mão. Seus dedos estavam quentes. Eu quero tentar de novo, sussurrou. Tentar a gente. Tentar ser o que a gente era antes. Ou algo novo, algo melhor. Senti o peito apertar, mas era um aperto bom, de esperança. Eu também quero. Nos beijamos ali na varanda, no meio do pôr do sol. Um beijo devagar, cuidadoso, como se estivéssemos nos conhecendo de novo. E talvez estivéssemos. Naquela noite, Marina dormiu no meu quarto pela primeira vez em mais de um ano. Não fizemos nada além de dormir abraçados, mas foi o suficiente. Foi recomeço. Os meses continuaram passando. Joana terminou o curso de informática com notas excelentes. O professor disse que ela tinha talento, que aprendia rápido, que deveria continuar estudando. Ela ficou vermelha de orgulho. Marina então a matriculou num curso técnico de administração. Joana ficou nervosa de novo, mas foi e se destacou. Era organizada, atenta, esforçada. Os professores a elogiavam, os colegas a respeitavam.
Um dia, chegou em casa radiante. Me ofereceram um estágio, anunciou, numa empresa de contabilidade na cidade. Vão me pagar e tudo. Marina gritou de alegria e abraçou ela. Eu sorri, orgulhoso. Você merece, falei. Merece tudo de bom. Joana começou a trabalhar. No início, ficava exausta, voltava cansada, reclamando que doía o braço de tanto digitar. Mas não desistiu. Acordava cedo, arrumava o cabelo, vestia as roupas que Marina comprou para ela e ia. E aos poucos foi crescendo, pegando mais responsabilidades, ganhando confiança. Uma noite, depois do jantar, ela pediu para conversar comigo e Marina. Eu queria agradecer vocês dois, começou, a voz firme, mas emocionada. Por tudo, por me salvarem, me acolherem, me darem uma chance. Eu não seria nada se não fosse vocês. Você seria sim, Marina disse. Você sempre foi forte, só precisava de um empurrão. Mas agora, Joana hesitou. Agora eu quero algo importante. O que é? Perguntei. Eu quero pagar aluguel, quero contribuir com as despesas da casa, quero parar de ser só alguém que vocês ajudam e ser parte da família de verdade. Marina e eu trocamos olhares. Joana, você não precisa... Eu preciso. Ela interrompeu. Para mim, preciso saber que sou capaz, que posso me sustentar, que não sou um peso. Você nunca foi um peso, falei. Eu sei. Mas preciso provar isso para mim mesma. Entendi. Era sobre dignidade, sobre se sentir igual, não inferior. Tá bom, concordei. Você pode pagar uma parte simbólica, mas com uma condição. Qual? Você janta com a gente todo dia e continua cuidando do jardim com a Marina aos domingos. Joana sorriu, os olhos brilhando. Fechado. 6 meses depois do dia em que a encontrei na estrada, fizemos uma festa. Nada grande, só nós 3, os peões, Zilda, alguns amigos próximos. Um churrasco simples na área da piscina, com música sertaneja tocando baixo, cerveja gelada, risadas. Joana estava linda. Tinha engordado um pouco, o que era bom. O rosto tinha cor agora. Os olhos brilhavam. Usava um vestido amarelo que Marina tinha comprado para ela, e o cabelo solto caía sobre os ombros. Zé, o peão mais velho, levantou a cerveja. Um brinde, anunciou. Para Joana, que é a moça mais guerreira que eu conheço, e para os patrões que fizeram a coisa certa. Todos brindaram. Joana ficou vermelha, mas sorriu. Mais tarde, quando já estava escurecendo e as pessoas conversavam em grupos pequenos, eu e Joana ficamos sozinhos perto da piscina. Ela olhava para a água iluminada, pensativa. No que você está pensando? Perguntei. Em como tudo mudou, respondeu baixinho. Há 6 meses eu achava que ia morrer naquela casa. Achava que nunca ia ser nada. E agora eu tenho trabalho, tenho amigos, tenho pessoas que me amam, tenho um futuro. Você sempre teve futuro. Só precisava de uma chance. Ela virou para mim, os olhos sérios. Roberto, eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Você literalmente salvou minha vida. Você salvou a minha também, admiti. E a da Marina. A gente estava perdido. Você nos deu um motivo para ser melhor. Para viver de verdade, não só existir. Joana me abraçou. Um abraço apertado, cheio de gratidão. Eu te amo, Roberto. Como um pai, como a família que eu nunca tive. Senti os olhos arderem. Eu também te amo, filha. Foi a primeira vez que chamei ela assim, filha, e pareceu certo, natural. Marina se aproximou, nos viu abraçados e sorriu. Veio para perto e abraçou nós dois. Ali, naquele abraço de 3, senti algo se completar. Não apagava a dor do filho que perdi, nunca apagaria, mas preenchia o vazio de um jeito diferente, de um jeito que importava. 1 ano depois do dia em que encontrei Joana na estrada, ela me chamou para conversar no escritório. Aconteceu algo?
Perguntei preocupado. Não, quer dizer sim, algo bom. Sentou na cadeira em frente à minha mesa, nervosa. Me promoveram no trabalho. Agora sou assistente administrativa oficial e vou ganhar o dobro. Joana, levantei e abracei ela. Isso é incrível. Eu sei, mas tem mais. O quê? Conheci alguém. Meu coração deu um pulo. Não esperava isso. Alguém? Um rapaz. Ele trabalha no mesmo prédio que eu. A gente começou a conversar, tomar café junto. Ela ficou vermelha. Ele é gentil, me trata bem e sabe do meu braço. Não liga, sorri. E você gosta dele? Acho que sim, mas tô com medo. Medo de quê? De me machucar, de confiar e me decepcionar, de não ser o suficiente. Segurei as mãos dela. Joana, você é mais do que suficiente. E nem todo mundo é igual ao seu pai. Nem todo mundo vai te machucar. Às vezes a gente precisa arriscar para ser feliz. Ela assentiu, os olhos brilhando. Eu queria apresentar ele para você e para Marina. Ver o que vocês acham. Claro, traz ele aqui, vamos conhecer. Uma semana depois, ela trouxe. Era um rapaz simples, de uns 28 anos, mecânico, educado, trabalhador. Olhava para Joana como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Conversamos, fizemos perguntas, avaliamos. No fim, Marina me puxou de lado. Ele é bom, disse. Dá para ver nos olhos. Dá, concordei. E era verdade. Ele era bom. E deixava Joana feliz. Era tudo que importava. 2 anos depois do dia em que a encontrei, Joana se casou. Foi uma cerimônia pequena, numa igreja simples da cidade. Ela usava um vestido branco que Marina ajudou a escolher. O cabelo preso em coque, um buquê de flores amarelas na mão. Eu a levei até o altar. Ela segurou meu braço com força, tremendo. Tá nervosa? Sussurrei. Muito. Ela riu baixinho. Mas tô feliz. Então é tudo que importa. Quando chegamos no altar, o noivo sorriu para ela. Um sorriso cheio de amor. Coloquei a mão dela na dele. Cuida dela, pedi baixinho. Com minha vida, ele prometeu. A cerimônia foi linda. Joana chorou. Marina chorou. Eu tentei segurar, mas também chorei. Na festa, dancei com ela. Uma música lenta, romântica. Obrigada, pai, ela sussurrou. Pai. Ela me chamava assim agora. E cada vez que ouvia, meu coração se enchia. Obrigada por não ter passado direto naquela estrada. Continuou. Obrigada por ter me visto, por ter parado, por ter me salvado. Você me salvou também, filha. Nunca esqueça disso. A música terminou. Ela beijou meu rosto e foi dançar com o marido. Fiquei ali observando. Marina veio até mim, me abraçou por trás. A gente fez algo certo, ela disse. Fizemos. Nosso filho não nasceu, continuou a voz embargada. Mas ganhamos uma filha de outro jeito, do jeito que tinha que ser. Virei e a beijei. Um beijo longo, apaixonado. Eu te amo, falei. Eu também te amo. Epílogo. 3 anos. Depois, estou sentado na mesma varanda onde tudo começou. O sol se põe sobre os pastos. As cigarras cantam. A paz da fazenda me envolve. Joana está grávida de 6 meses. Uma menina. Vai se chamar Helena. Ela e o marido construíram uma casa pequena nos fundos da propriedade. Moram ali, mas jantam com a gente 3 vezes por semana. Marina está ao meu lado, a mão entrelaçada na minha. Voltamos a ser um casal. Não perfeito, mas verdadeiro. Não sem dor, mas com amor. E eu penso naquele dia, 3 anos atrás, quando dirigi por aquela estrada empoeirada, quando vi uma moça apanhando e fiz a escolha de parar. Podia ter passado direto, podia ter fingido que não vi, podia ter decidido que não era problema meu, mas não fiz isso. E aquela escolha mudou tudo. Salvou Joana, salvou Marina, salvou a mim. Porque no fim, não é sobre o dinheiro que temos ou as terras que possuímos. É sobre as vidas que tocamos.
sobre as escolhas que fazemos quando ninguém está olhando, sobre parar quando tudo em você diz para seguir em frente. É sobre ver a dor do outro e decidir fazer algo a respeito. É sobre ser humano. O sol termina de se pôr. Marina apoia a cabeça no meu ombro e lá dentro da casa ouço Joana rindo com Zilda, fazendo planos para o chá de bebê. Fecho os olhos e sorrio. Aquela estrada empoeirada me levou até aqui e não me arrependo de nenhum quilômetro. Às vezes, a vida nos coloca em encruzilhadas. Às vezes, presenciamos dor e temos a escolha de parar ou seguir em frente. Roberto escolheu parar, e aquela escolha simples, naquela tarde quente de setembro, transformou não apenas a vida de uma moça aleijada que apanhava todos os dias, mas a vida de todos ao redor. Porque dignidade não é favor, é direito, e amor não é só sentimento, é ação. É escolha, é todos os dias decidir ser melhor, fazer melhor, amar melhor. Esta história é sobre isso, sobre humanidade, sobre segundas chances. Sobre como, mesmo nas piores dores, podemos encontrar propósito. E sobre como uma família não é só sangue, é quem escolhemos amar, quem escolhemos salvar e quem nos salva de volta.